Graça e paz, igreja do avivamento. Diga, Deus é bom. Eu estava ali apressando que eu queria logo falar para vocês, daqui a pouco o homem chega, não deixa nem eu pregar. Gente, que benção isso aqui, está ficando pequeno, né? Está pequeno, né? Feche seus olhos e vamos otimizar o nosso tempo. Faz uma oração a Deus. Faça uma oração a Deus, peça que Deus fale com você. Nós estamos em uma manhã tremenda, provida por Deus. Não existe ninguém que esteja aqui neste lugar, do mais novo ao mais velho, que não esteja aqui por conta de um projeto de Deus, da vontade de Deus. Nós estamos todos no centro da vontade do Senhor. Estamos vivendo um tempo nobre, ajuntamento dos santos. Deus nos ajuntou neste lugar. Pessoas vieram de cidades distantes, pessoas vieram da casa do lado, de perto e de longe. Mas o importante é que nós estamos aqui para cultuar, para o louvor da glória desse Deus tremendo. E você jamais será a mesma pessoa depois que sair daqui. Deus tem um alimento para você nesta manhã que vai mudar a tua história, mudar a tua vida. Pai amado Deus, louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esse estado. Obrigado, meu Deus, por este povo tão lindo, que tem alegria dentro de si. Meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que hoje, sei que já está sendo, mas que seja ainda muito mais um dia proveitoso na tua presença. Todos nós estamos com a mesma intenção, todos nós estamos vivendo a mesma atenção na direção do Senhor, para que este dia, este Shabat mude a nossa história, mude a nossa vida, e que todos, meu Deus, que estamos aqui, possamos sair daqui diferentemente deste dia, e para viver nossas conquistas, nossos milagres, as maravilhas que o Senhor tem para nós, cada um na sua geografia de conquista, cada um buscando o seu êxito, buscando, meu Deus, caminhando, correndo atrás dos seus alvos, das suas metas. Que o Senhor nos use para o louvor da tua glória, use a boca dos teus profetas, dos teus líderes, para saquear o inferno e engrossar as fileiras dos céus. No que tange a nossa casa, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a provisão diária, meu Deus, aquele que é justo, justificado na cruz do Calvário, para que viva debaixo desse direito do justificado, do justo, de comer e viver do melhor desta terra. A cada ministério, meu Deus, a cada pessoa que preside um ministério, que é o anjo da igreja, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e que o Senhor possa nos abençoar para largarmos as tendas que não são nossas, são do Senhor, tanto para a direita como para a esquerda, conquistando e palmilhando o Ceará, palmilhando essa nação e te entregando, meu Deus, homens e mulheres santos, santas para te servir. Louvado seja o teu nome, toda a terra está cheia da tua glória. Estou feliz de estar aqui, meu Deus, que o Senhor ministra o meu coração, para ministrar o coração dos teus profetas, e que possamos viver um dia extraordinário na presença do Senhor, em o nome de Jesus, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, e diga aleluia, glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela, ainda que ela tenha os olhos diferentes que você, sorria para ela. Dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: Deus é bom, vai dar certo, está tudo certo, está tudo ok, Deus não falha. Apóstolos, líderes lindos do meu coração, Jusicleudo, vocês todos, Freitas, todos vocês estão aqui, beijo no coração de vocês. Estamos vencendo, diga: estamos vencendo, e o diabo está perdendo. Agora dá um forte aplauso ao Senhor e senta um instante. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos literalmente no encontro com Deus, amém? Deus é maravilhoso. Quando na minha vida, não dá nem para contar muita história, que o tempo é tão breve, mas quando na minha vida eu fazia algo errado, eu já estou fazendo aí quase chegando aos meus 60 anos de idade, mas quando eu estou bem para 60 anos, não estou? Estou bem para 60 anos, pintando cabelo e barba, mas estou bem. E quando eu fazia minhas bobeiras, minhas bobagens,
eu e meus irmãos, nós fomos criados pela minha mãe. Mãe foi meu pai e minha mãe, né? Nós tínhamos nosso pai, mas o nosso pai era distante, tinha uma outra família, e mamãe é aquela guerreira, né, que nos criou, que nos deu palavra. E quando eu fazia alguma coisa errada, eu conversava muito com ela, e eu chegava para ela, Júnior, eu dizia assim: mãe, olha, aconteceu isso e aquilo. E ela dizia assim: agora não adianta. Olha, eu não sei, nós somos muito parecidos, norte e nordeste, algumas coisas, né? Mas ela dizia assim: agora não adianta chorar o leite derramado. O senhor ouviu essa expressão? Não adianta agora chorar o leite derramado. Ou o que ela quer dizer com isso? Aconteceu. Agora tem que tentar consertar o que houve, buscar o prejuízo, ver o que pode fazer. A outra expressão que mamãe usava para mim, que eu nunca entendi, gente, Marcos, eu nunca entendi, apóstolo Marcos. Quando a mamãe, não só quando me corrigia, mas quando eu falhava em alguma coisa, e que eu estava sofrendo, que me recorria a ela, e ela dizia assim: olha, engole o choro. Vocês já ouviram essa expressão? Tem também no Ceará aqui. Engole o choro. E eu nunca consegui engolir o choro, eu nunca entendi como é que engole o choro, né? Quando eu era pequeno, que eu apanhava dela, que ela me batia, que ela dizia engole o choro, eu na minha inocência de criança, eu até pegava assim, tentava engolir as lágrimas, engolir o choro, mas eu nunca, tanto que tenho filhos, mas nunca usei essa expressão na direção deles de engolir o choro, porque eu nunca entendi como é que se engole o choro, mas uma expressão que era usada na minha direção, e eu tentava engolir o choro, mas o que minha mãe estava querendo dizer? A minha mãe estava querendo dizer que uma vez que você semeia, uma vez que você faz, você vai pagar pelaquilo que você semeou, você vai pagar pelaquilo que você fez. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Responsabilidade que vem a cada ela debaixo da unção recebida. Todos nós aqui somos responsáveis do reino de Deus na terra. Fora isso, responsável como pai, como mãe, como filho, naquilo que a gente caminha, naquilo que a gente anda, na geografia que a gente corre, né? E ela dizia: engole o choro. Mas a frase que mais impactava, mais balançava, mais mexia comigo, mais me destruía, mais me deixava, muitas vezes, pior ainda, era quando ela dizia: você não quis me ouvir. Já ouviram isso? Você não quis me ouvir. Meu Deus, é duro ouvir isso. É duro ouvir isso por quê? Porque ela transfere, não. Ela imposta, ela coloca sobre você a única responsabilidade, o único responsável é você. Você não quis me ouvir. E eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já ouviram isso na sua direção. Você não quis me ouvir quando sua mãe disse isso para você, ou seu pai disse: você não quis me ouvir, ou seu líder disse: você não quis me ouvir. Não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir um líder, um discipulador, até mesmo porque quando se trata de líder, discipulador, ele fala debaixo de uma autoridade delegada por Deus, otorgada por Deus, né? E a gente pode dizer, quando não ouve o líder, de repente não ouve a Deus, mas vamos falar da humanidade, do humano que erra, que acerta, que erra, quando nós não queremos ouvir. Agora, quando nós não ouvimos a Deus, e eu quero falar um pouco de voz de Deus para vocês, nesse pouco tempo que eu tenho. Quando o apóstolo chegar, por favor, me avisem, ok? Eu tenho uma aliança com ele, não deixar ele ouvir. Então, você não quis me ouvir. Agora, você já ouviu uma outra expressão? Quando alguém fala de alguém, como esse cidadão aqui, que é teimoso, é só um personagem, e você vira para ele assim e diz: olha, esse aqui não ouve ninguém. O Espírito Santo fez alguma obra agora nesse instante aqui? Aconteceu alguma coisa aí? Quem é o discipulador? O discipulador, ele disse não, mas não é ele que tem que dizer. Quem tem que dizer é o discipulador. É uma revelação? Alguma coisa aconteceu? Cadê? Né? Mas não existe o famoso teimoso? Não é brincadeira, existe. Eu tenho discípulos assim. Eu tenho discípulos que quando a mãe vê o aconselhando, ela diz assim: meu pastor, isso não ouve ninguém. Não ouve ninguém, não escuta ninguém. E aí você fatalmente conhece essa pessoa, ou conhece alguém assim, ou você, se for muito honesto com você mesmo, você se conhece.
A verdade é que quando eu quero ouvir, eu ouço. Quando eu não quero ouvir, eu não ouço. E aí o que acontece? Quando a gente começa a não ouvir, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve discipulador, não ouve discípulo, não ouve a esposa, não ouve o marido, não ouve os filhos, porque Deus também usa os filhos, e os filhos também se usam para nos ajudar, sobretudo os que já estão adquirindo a maior idade. Mas muitas vezes não queremos ouvir, porque nem sempre é bom ouvir, porque às vezes ouvir nos confronta. Mas a verdade é que nós precisamos ouvir, diga eu preciso ouvir. Deixa eu lhe dizer algo, lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que você tem de mais precioso na sua aliança com Deus? Você pode dizer muita coisa, você pode falar muita coisa, porque até é uma questão do meu esboço, você pode ter o seu, você pode ter a sua forma de pensar, mas a coisa mais importante que você tem, vocês apóstolos, vocês líderes, vocês pastores, a coisa mais importante que você tem, na qual ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem vigiada, dada manutenção, a coisa mais importante que você tem na sua aliança com Deus, olhe para mim, na sua aliança com Deus é o seu ouvido, é o seu ouvido. Por isso que o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, mas da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a queda vem pelo ouvir. A quem você ouve? A quem você entrega o seu ouvido? A quem você entrega a entrada das tuas emoções? Então o ouvido é a parte mais importante. Se você lê a história, ou quando você lê a história, que eu sei que você lê a Bíblia, quando você lê a história do povo que caminhou no deserto, todas as consequências de sofrimento é porque não ouviram. Tudo parte do ouvir. Ouvir a Deus, ouvir ao líder, ouvir. Deuteronômio 28:15. Eu vou dar uma acelerada, tá, irmãos? Depois aí quem está filmando, se está filmando, dá um slow motion. Deuteronômio 28:15 diz, será porém que, se não deres ouvido, preste bem atenção, é óbvio que a palavra está dizendo, dar ouvido é ouvir, mas eu quero pegar a palavra na essência da sua escrita. Nós precisamos dar, nós precisamos entregar a Deus os nossos ouvidos. Não é uma questão só, que eu sei que o texto está querendo dizer, mas eu quero reforçar para que você tenha um melhor entendimento. Não é só uma questão de ouvir, não, é de ter cuidado com o que ouve. É entregar a audição para Deus, é ungir a sua audição, é ungir da orelha para dentro, é ungir o que você ouve, entender que aquilo, tudo que você ouve, entra em você, queira você ou não, como uma semente, como um conselho, como uma palavra, como uma direção. Por isso vimos pessoas que eram e não são mais, eram tantas coisas e não são mais coisas nenhuma, porque entregaram o ouvido para uma outra pessoa, sobretudo que não estava, ou para alguém que não estava autorizado por Deus. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, diga a voz de Deus, diga de novo, voz de Deus. Essa palavra é uma palavra que está sendo dita para filhos, para que os filhos não incorram, isso é Deuteronômio. Deuteronômio é um livro reescrito para os filhos, para que os filhos não caiam novamente nos erros dos pais, para que eles não repitam o erro dos pais, porque os pais erraram, deixaram de ouvir a Deus. E a Bíblia está cheia de palavra para respaldar aqui a minha ministração na direção de vocês. A Bíblia está cheia de palavra, de consequências para pessoas que ouvem, para profetas que ouvem, como para aqueles que não ouviram. E as consequências disso, de ouvir e não ouvir. E ele diz, olha, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus. Ou seja, a primeira coisa que eu devo fazer é entregar o meu ouvido a Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nós já estamos ouvindo o Senhor. E este ato de vir aqui, ouvir a Deus, pode mudar a tua história, pode mudar as tuas finanças, pode mudar o teu relacionamento com a tua esposa, pode mudar o teu relacionamento com os teus filhos, pode mudar o teu relacionamento com a igreja, pode mudar a tua vida, porque há poder em ouvir a palavra do Senhor. Diga amém. Me arranja uma água e dá um aplauso ao Senhor. Está aqui a água. Pode ser aplaudir mais forte. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é entregar o meu ouvido ao Senhor. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para
para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão essas maldições e te alcançarão. Nós estamos lendo o capítulo de Deuteronômio 28, que fala que se eu der ouvido e cuidar, bênçãos virão sobre a minha vida, mas se eu não der ouvido e não cuidar daquilo que eu ouço, as maldições me seguirão e seguirão também a minha descendência. Quando desobedecemos a Deus, duas coisas acontecem. Me perdoe a redundância: ou a vida nos bate, ou a morte nos mata. Não tem outro rumo, e é muito sério isso. Ou a vida nos bate. É claro, nós estamos aqui numa reunião de líderes, e é muito visível o que eu estou dizendo. A gente observa que pessoas que ouvem conselho, pessoas que escutam a Deus, pessoas que escutam os seus líderes, pessoas que colocam o seu ouvido em Deus, são pessoas que caminham pelo menos um pouco melhor. Mas aquele que não quer ouvir, aquele que diz, olha, eu não ouço, eu não quero ouvir, ou aquele que dizem dele, olha, é o famoso teimoso, aquele que não ouve, aquele que nós falamos. Como doía em mim quando minha mãe dizia isso. Quando a mãe dizia, você não quis me ouvir. Quando essa frase vem, não quis me ouvir, é porque tinha um conselho para mudar o caminho. Tinha um conselho para mudar a rota. Tinha um conselho para frustrar o inimigo. Mas eu não quis ouvir. E eu tive que pagar o preço por não ter ouvido. E aí a gente que tem uma idade mais um pouquinho, a gente vê pessoas que apanham muito com a vida porque não ouvem papai, não ouvem mamãe, não ouvem líder. Vai apanhar. Vai sofrer, e aqueles em que Deus derrama de total misericórdia, e aí entende um pouco, ainda faz um caminho de retorno, ainda faz um caminho de volta, e aí sim, se pega na misericórdia de Deus, e aí consegue sim o perdão e fazer, e retornar para o projeto original. Ora, muitas vezes dizemos, Deus não me ouve. Eu já disse isso. Tem guerra que a gente pensa que não vai acabar nunca. E a gente fica, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não ouve. Não é Deus que não nos ouve, Deus está no seu trono, diga amém. Eu vou repetir, Deus está no seu trono, diga amém. Deus sempre está no seu trono, diga amém. Somos nós que saímos da presença dEle, somos nós que perdemos essa sensibilidade para ouvir o que é divino e o que é sagrado, até porque Deus não se relaciona com quem não está, pelo menos buscando a santidade. Deus reconhece o seu esforço quando você não está santo, mas busca. Então nós perdemos, apóstolo Roberto, essa sensibilidade de ouvir o profético, de ouvir o sagrado. Aí entramos e saímos das reuniões, das igrejas, dos congressos, de tantos lugares, como quem cumpre agenda, como quem está só cumprindo ali um ato litúrgico, quando nós sabemos que aqui onde nós estamos agora, nesse exato instante, nós estamos ouvindo palavra de Deus. Não é palavra qualquer, não é um coach, não é uma oficina, não, é palavra de Deus. Você tem que vir para cá com a expectativa no coração. O que Deus vai falar ao meu ouvido, para mudar a minha vida, porque tem voz de Deus na sua direção. Diga amém em nome de Jesus, porque Deus fala ou não fala? Deus fala. Isaías 30, 21 diz, quer você volte para a direita, quer você volte para a esquerda, uma voz, diga uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Olha que tremendo, igreja do avivamento, líderes do avivamento. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho. E eu sei que é pecado acrescentar coisas na palavra de Deus, mas aqui eu estou falando da minha ministração. E eu queria dizer assim, este é o caminho, e este não é o caminho. Porque o mesmo que indica, a voz que indica qual é o caminho, é a voz que diz não é o caminho. Em outra tradução, no mesmo texto de 30 a 21 de Isaías, diz, e os teus ouvidos ouvirão. Não é Deus que não fala com você. É você que cerrou, fechou a porta dos seus ouvidos para ouvir o que Deus fala. Toda consequência, líderes do avivamento, que nós estamos vivendo, ela é nossa. Somente nossa. Autorresponsabilidade. E os teus ouvidos ouvirão a palavra é voz do que está por detrás de ti, dizendo,
Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. A voz do Senhor confronta nossos pecados. A voz do Senhor nos desnuda. Meu Deus, olhe para a sua criação. Você não é um acidente. Você não caiu, você não nasceu por um acidente, por qualquer... Não! Tem um projeto, tem um propósito para você e para a sua vida. A Bíblia diz em Gênesis 3, 8, 10: e ouviram a voz do Senhor Deus. E fizeram o quê? Ouviram. Diga aí, igreja. Ouviram. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se. Meu Deus, quão grave é isso. Imagine que nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Adão e Eva. Não, estamos falando de você. Estamos falando de mim. Nós somos adoradores do Eterno, nós somos servos de Deus, nós somos filhos por herança, justificados na cruz do Calvário. Então é possível que aquele que é profeta, que é pastor, que é ungido, que é filho, que é justificado, se não vigiar ao que ouve, é possível sair da presença de Deus, é possível se esconder quando Deus vem. Como isso é grave! Imagine que eu, no estado em que estou, porque eu sou passivo também de errar e de cair, mas no estado que estou, no ápice da minha busca por Deus, eu sei que Deus está ali atrás dessa parede. O que eu vou fazer? Eu vou correr para vê-lo, eu vou correr para ouvi-lo. Mas olha o que o pecado faz. O pecado nos faz nos esconder de Deus. Mas como nos esconder de Deus? É por isso que aonde você está, a palavra te pega. Se Deus tem projeto para a tua vida, esquece, filho. Te rende logo. Se renda logo. Porque o ato de você se render, você vai abreviar o seu próprio sofrimento. Porque Deus é Senhor. Porque Deus é soberano. Porque Deus é poderoso. Eles se esconderam. A palavra diz que eles se esconderam da presença de Deus. Mas não era assim. A verdade é que quando Deus vinha na viração do dia, eles corriam para adorar o Senhor. Eles corriam para se relacionar com Deus. Meu Deus, eu ando assustado. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, igreja do avivamento. Estão filmando? Estão filmando? Aonde que está filmando? Porque eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que cantores que nós admirávamos debaixo de uma unção, umas músicas que nos levavam ao céu com muita facilidade, que chorávamos, que choramos nos encontros, nas reuniões da célula, nas reuniões da igreja. Hoje cantam em candomblé, fizeram aliança, misturaram profano com sagrado. Já não vivem mais. E aí quando eu olho essas pessoas, eu me encho de temor. Me encho de temor. Porque se nós líderes não vigiarmos, não é Deus que remove, é nós que sacamos, tiramos a unção e essa graça maravilhosa que vivemos. E isso é muito sério. A Bíblia diz que eles se esconderam, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Meu Deus, o que é esse jardim? O jardim é a casa que Deus fez para eles. Deus nos ama tanto, queridos. Imagine que o mundo é uma criação maravilhosa. Olhe para os mares, olhe para os céus, olhe para as matas, olhe para as coisas. Essa pandemia aí, 3 anos, 2 anos, não chegou nem a 2 anos. Na Ponta Negra começou a ter tartaruga, a natureza respirou. Natureza bela, linda, criada por Deus. Deus criou essas coisas. Mas Deus nos ama tanto que olhou para o homem e para a mulher e disse: não, mas para você eu vou dar um jardim. E eu vou fazer esse jardim, será a tua casa. Tanto é que tinha porta. E foi colocado para fora, porque não soube honrar a casa que Deus deu. E isso é muito sério, sacerdote. Ouça o que Deus está lhe dizendo. Ouça, porque a palavra hoje é voz de Deus da tua audição. Não adianta fechar.
Pode aplaudir a Deus. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Meu Deus. Queria ficar o dia todo com vocês ministrando. Entre as árvores do jardim. Entre aquilo que Deus deu. E ele disse, versículo 10: ouvi a tua voz soar. Eu ouvi a tua voz soar. Eu ouvi a expressão da tua voz. Eu ouvi o som da tua voz, o timbre da tua voz, Senhor. Eu ouvi a tua voz soar no jardim. E eu temi, porque eu estava nu e escondi-me. O pecado nos desnuda. Não adianta. Como sempre dizemos para os nossos discípulos, o diabo que te ajuda a pecar não é o mesmo que te ajuda a esconder. Ele não vai fazer isso. Meu Deus. Mas por que essas coisas acontecem? Porque eu não ouço a voz do Eterno, a voz do Senhor. Agora olha, nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos do princípio ao fim. Nós vamos do início àquilo que termina. E aqui já é diferente, porque já se passou por Yeshua. Em Apocalipse 2,7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha a importância do que era ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, quem ouve tem o direito de voltar para o jardim. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Quem ouve tem o direito de voltar para o jardim. E o jardim existe, apóstolo, existe. Gente, eu estou debaixo de um abalo, porque eu perdi uma das ovelhas mais queridas. Entrando no avião com o apóstolo, recebemos a notícia, teve um infarto, morreu na sala da casa. Um homem nobre, construtor de um altar, era o homem que construiu o altar que eu prego. Escrevi, veja a minha... Gilvan Santos 12, meu Instagram, coloquei uma nota para ele. O homem que eu pregava, que eu falava, que estou falando para vocês, seguiu-se o juízo. E na minha escrita eu coloco lá, em letras maiores, faz, maiúscula, sei lá o nome que você queira dar. Eu coloco lá, eu tenho certeza que está salvo. Porque o testemunho respalda. O testemunho da condução da casa, da família, dos filhos, respalda. Existe o jardim. Igreja, pastores, líderes, existe o jardim. E esse jardim tem porta. Não mais a porta que o anjo está ali para impedir e colocar para fora, não. Chama-se Yeshua. Chama-se Yeshua. Chama-se Cruz do Calvário. E a todos nós ela é dada de graça. Não barata, mas de graça. E nós temos este acesso a voltar ao jardim. Por isso, não é mais Gênesis falando. Não é mais, mas é um Apocalipse. É João, é a palavra de Deus vindo, dizendo para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça porque Deus está falando. Ouça porque Deus está dizendo. Ouça porque tem palavra de Deus. A verdade, queridos, é que antes de uma quebra, antes de um sofrimento, antes de uma queda, sempre ouvimos uma voz para nos livrar. Porque Deus não vai ficar sem falar. Aí está a maravilha do que Jesus deixou para nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Diga, apóstolo, o que é o Espírito Santo? Diga mais alto. O Espírito Santo é a voz do Eterno dentro de você. Dentro de você. A Bíblia diz que uma das funções dele, apóstolo McLove, é conselheiro. Conselheiro. E aí,
todo aquele que se agarra ou toma chá com o inimigo, vai ter que ouvir. Você não quis ouvir. Vai ter que pagar o preço. Não adianta chorar o leite derramado. Porque aqui se faz, aqui se paga. Peraí, isso não é Bíblia, não, mas a Bíblia diz que toda semeadura fatalmente terá que ter a sua colheita. Diga misericórdia. As minhas ovelhas ouvem, melhor dizendo, a minha voz, e eu as conheço. Olha que tremendo. Ouve a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27, depois diz, quem ouve a voz, ele é reconhecido. Isso é relacionamento, isso é aliança, isso é reconhecimento da voz que sustenta a aliança. Quando eu chego na escola do meu filho, ele está numa quadra, gente, ele é louco por futebol. Johan, meu 12 do 12 do 12, você não faz ideia, é louco. No meio dos grandes, no meio dos pequenos, é gente que você não faz ideia no colégio. Quando eu estou, que a minha voz dá para chegar, eu não digo Johan, eu digo filho! No meio de tudo aquilo, é a voz do meu pai. É a voz do meu pai, ele pega a mochilinha dele e vem correndo, papai chegou. A voz da aliança do pai com o filho. A voz da aliança do filho com o pai. A voz do relacionamento. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Por favor, diga que estão. Vocês estão entendendo o peso, a importância, o valor de uma voz? Quando eu não consigo, apóstolo Rusto, que eu estou longe do carro, eu assovio. Você dá outro assovio. Pega e já vem correndo. É a voz. É a voz. É o chofar. Há um poder. Igreja, líderes do avivamento, ouçam o que o Espírito Santo está te dizendo. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Eu olho às vezes esses meninos, e meninos, ninguém está falando de idade, empolgados. Ninguém é a última Coca-Cola do deserto. Ninguém é o último copo d'água. Para quem não toma Coca-Cola, né? Ninguém é o último copo d'água do deserto. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Diga aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Oh! Deus está falando. Deus está falando. A Bíblia diz em Mateus 13, 9: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz ainda em João 8, 47, aquele de novo, que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Você não ouve? Por quê? Não pertence a Deus. Quem é aquele? Freitas, aquele sou eu. Marisa, aquele sou eu, é você, é você, é você. Aquele é ele, aquele é ela, aquele somos nós que conhecemos e sabemos o timbre da voz do Eterno. Nós sabemos, nós conhecemos. Aquele somos nós. A voz do Senhor, diga isso, igreja, a voz do Senhor. Diga com voz forte, diga a voz do Senhor é poderosa. Oh, aleluia, diga de novo, a voz do Senhor é poderosa. Diga de novo. Homens, digam isso com voz de homens. Homens mais forte. Homens como um poderoso exército, digam isso. Mulheres, digam isso.
Com a ousadia da santa, diga isso. A voz do Senhor, ela é poderosa. Pode aplaudir ao Senhor. Salmos 28 e o 29 vai falar da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros mais fortes da face da terra. Não pode com a voz do Senhor. Quem disse isso? Quem disse isso? A voz do Senhor é poderosa. Quem disse isso? Davi. O homem treinado para ouvir a voz do Senhor. O homem que sabia ouvir a voz do Senhor. Que caiu. Mas sabia ouvir a voz do Senhor. E se levantou. E como já disse aqui, é o homem mais honrado dos que passou na Terra Santa. Tudo quanto é canto você vê Davi, para onde você vira. Mas Davi, antes do Salmos 29, de dizer o que nós cantamos um pouco aqui, porque ele fala muito mais que isso. No Salmo 28, olha o que Davi diz, o homem que conhecia Deus. Salmos 28. A ti clamarei. A ti clamarei. Ó Senhor, rocha minha, rocha minha. Agora olha o que Davi diz, líder. Clamarei ao Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Meu Deus, não emudeças. Ele não está falando, não fique surdo para não me ouvir, porque Deus ouve. Mas ele está dizendo, não pare de falar, não cesse a tua voz na minha direção. Davi sabia o que ele estava dizendo, estava sendo perseguido, angustiado. E ele disse, a minha rocha é o Senhor. Se não for pelo Senhor, eu não vou. Se não for pelo Senhor, eu não aguento. A tua voz é o meu alimento. A tua voz é a água que eu bebo. É a comida que eu como. É o ânimo que eu preciso. Não emudeças da minha direção. Não permita, como quem diz, que o meu pecado cerre a tua voz. Cerre a tua voz. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus fala. Porque Deus não é mudo e não se emudece. Somos nós que perdemos a sensibilidade. Somos nós que desviamos os olhares, emprestamos ouvidos para ouvir quem Deus disse não ouça. Não ouça porque é cilada. Não ouça, tem uma voz te dizendo, esse não é o caminho. Direita, esquerda. Clamei a ti, Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ele vai falar do ungido mais embaixo. Mas depois, ele vai começar o 9, já com a convicção, e declarando a dependência que ele tem nessa voz, e por que tem essa dependência. Porque não é qualquer voz. Coloca o 29. Não é qualquer voz. E ele vai começar dizendo assim, ó: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor. Como que diz, não há ninguém mais poderoso. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor, filhos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Assim ele começa, como quem diz, ouçam
a voz poderosa. Ouça uma voz que muda rota, que muda destino, que muda história, que muda histórico. Ouça. E no 3 ele começa: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Dá glória a Deus, igreja. Eu estou falando da voz de Deus. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as prenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor está no trono. Acima dele ninguém, abaixo dele todos. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu ungido. Você recebe? Quem disse isso? Davi. Como quem já obteve a sua resposta. Como que externaliza, quem externaliza a confiança que tem em Deus. Meu Deus. Mateus 11, 28, 30. Todo mundo conhece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra vinde é vem. Vem a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e entrareis e encontrareis descanso para as vossas almas, para as vossas emoções. Porque o meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. O que é isso, apóstolo? A voz do Senhor diz: vem. A voz do Senhor diz: vem para ressuscitar. A voz do Senhor diz: vem para restaurar. A voz do Senhor diz: vem para levantar o profeta e o profético. A voz do Senhor vem para fazer milagres, prodígios, maravilhas. Primeiro ponto. Repita comigo: a voz do Senhor vem. Diga de novo: a voz do Senhor vem. A voz do Senhor vem. Todas as vezes que você ouve a voz do Senhor, é vem. Vem para mim. Vem na minha direção. Vinde, vinde, vem, vem. Vem, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, vem. A voz do Senhor diz: vem. Tem o ide? Tem. Mas todo ide tem que passar pelo vinde. Por isso que tem tanta gente quebrando a cara. A voz do Senhor diz: vem. Diga isso. Diga: a voz do Senhor diz: vem. Eu vou passar esses 4 pontos bem rápido para vocês, mas eu quero deixar para você até ministrar depois. A voz do Senhor diz: vem, vem para ressuscitar quem Ele ama. João 11, 40, 44, todo mundo conhece. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Porém, a fé, ela vem pelo... Então, para crer tem que ouvir. Olha que tremendo. Olha que rema tremendo. Tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Disse Jesus: não lhe falei, se você crer, se você tiver fé, você verá a glória de Deus. Versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Me ouvistes? Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso, olha lá, ele sabia que o Senhor ouve. Ele também ouviu o Senhor. Nós estamos falando de Jesus. Mas eu disse isso para que eles ouçam. Eu sabia que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas
Já pregou tanto isso, né? Em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E deixem-no ir. É a voz de Deus, querido, que vai te fazer ressuscitar. A voz do Senhor vem. E ela tem vindo todos os dias na tua vida. A voz do Senhor ressuscita. A voz do Senhor restaura. Ela primeiro ressuscita, depois ela restaura, depois ela levanta o profeta e o profético. Aí os milagres acontecem. Segundo, diga: a voz do Senhor vem. Mais alto, igreja: a voz do Senhor vem. Segundo, a voz do Senhor vem para restaurar um valente e uma liderança. Tem valente hoje aqui sendo restaurado. Tem liderança hoje sendo restaurada. Tem valente aqui hoje sendo ressuscitado. E agora vai passar por uma restauração tremenda. A voz do Senhor vem para restaurar um valente e uma liderança. 1 Reis 19, de 9 a 13, bem rapidamente. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu vou ler só o versículo 9. Vou repetir. E ali entrou numa, todo mundo conhece. Eu tive o cuidado de colocar passagem que você conhece. Preste bem atenção: cova é ressurreição. Se você está na cova, você precisa de ressurreição. Você não precisa de restauração. Mas se você está na caverna, você precisa de ser restaurado. E a voz do Senhor, ela restaura, ela disse: vem, que fazes aí nesta caverna? Vem. E ele restaura. Elias, nós estamos falando de um líder fantástico. Numa virada de página mudou tudo. Uma virada de página pode fazer de você um vencedor, mas pode fazer de você um perdedor. Da mesma forma que a virada de página pode fazer de você um perdedor, também pode fazer de você um vencedor. Tentou morrer, todo mundo sabe disso, por 2 vezes. Veio um alimento, o anjo trouxe. Continua, entra na caverna, mas veio uma voz: vem para fora. O que tu fazes aí? Vem para fora. Essa não é a tua geografia. Cadê o Isaú? Vem aqui. Essa não é a tua geografia. A voz do Senhor, ela ressuscita. Ela tira o líder, ela tira o pai, ela tira a mãe, ela tira o ungido da cova. Mas ela restaura o profeta, ela restaura o profético. Sabe por quê? Porque profeta tem geografia para pisar e tem geografia para não pisar. Igreja, líderes, tem voz que mata. Mata. Não brinque porque tem voz que mata, mas tem voz que ressuscita. Da mesma forma que existe a voz que mata, que veio para matar, existe uma voz que veio para dar vida e vida em abundância. Dê um aplauso ao Senhor. Existe uma geografia do profeta. Existe uma geografia do homem de Deus. Porque quem nasceu para esta geografia, ou se converte de novo, ou vai viver sofrendo. Quem tem ouvidos, ouça. Porque quem nasceu, cante aí. Quem nasceu? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clama pela glória que tem voz de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar,
Dá um forte aplauso ao Senhor. Você percebeu a glória de Deus? Você percebeu a atmosfera? Por causa da voz de Deus. Por causa do seu coração, por causa do seu ouvido disposto a ouvir. Sente um instante. Sente um instante. Continue desejando. A voz do Senhor vem para restaurar um valente e uma liderança. Sai. Terceiro, diga: a voz do Senhor vem. Mais alto, igreja. A voz do Senhor vem para levantar o profeta e o profético. A voz do Senhor vem para restaurar um valente e uma liderança. Elias. A voz do Senhor vem, corrigindo, a voz do Senhor vem, que é o terceiro ponto, para levantar o profeta e o profético. Ezequiel 1, 28. Depois capítulo 2, só o versículo 1. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens, de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Oh meu Deus, ora lá manash. Cantará lá bachori manayash. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostei-me com o rosto em terra. E eu ouvi a voz de alguém falando comigo. E ele me disse: filho do homem, fica de pé, que eu vou falar com você. Fica de pé. Ficar de pé pode ser uma expressão física, mas pode ser emocional. Pode ser uma palavra para um físico, mas é uma palavra também para o emocional. Sabe por quê? Porque depois ele disse: o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Filho do homem, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que falava comigo. A voz do Senhor diz: vem para você, para levantar o profético, para levantar o profeta e o profético hoje. E quarto e último ponto. Né? Pois é. A voz do Senhor diz: vem, diga isso. Mais alto, igreja. A voz do Senhor diz: vem para viver o sobrenatural e os milagres. Você está ouvindo? Deus está dizendo: chegou o tempo dos milagres, dos prodígios, da maravilha, do sobrenatural. A voz do Senhor diz: vem para viver o sobrenatural. Mas o barco já estava considerável distância da terra, longe do que é firme. É assim que ficamos quando perdemos o nosso chão. Texto também que todos conhecem. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram adorando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos, eles têm que estar sensíveis. Sensíveis, como comecei a palavra, ao que é sobrenatural, ao que é profético. Porque Deus fala com seu filho. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é a voz. Faz assim, ó. Faz assim, vira a cabecinha para cá. Essa é a voz. Coragem, não tenha medo. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo o encontro sobre as águas. O Senhor disse: venha. Respondeu ele. Diga a voz do Senhor: vem. Diga a voz do Senhor: vem. Feche seus olhos. E saiu uma voz do trono, do altar, que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os servos. E saiu uma voz do trono, que dizia:
Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Existe uma voz no trono. O trono não está vazio. Vai ficando de pé. Olhe para mim. Existe uma voz no trono. O trono vive, não está vazio. A voz do Senhor vem para ressuscitar. A voz do Senhor vem para restaurar o líder. A voz do Senhor vem para restaurar o profeta e o profético. E a voz do Senhor vem para fazer prodígios, milagres e maravilhas. A voz do Senhor é o teu escudo. Levanta as tuas mãos. Oh! Por toda a minha vida existe uma voz. ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Ouça! Posso ouvir a tua voz. Ouça a voz que ressuscita. É mais doce do que o mel. Ouça a voz que restaura, que cura, que liberta. Que me tira desta cova. O profeta e o profético. E me leva até o céu. Oh, meu Deus! Já vi fogo e terremotos. Oh, meu Deus! Olha a sua história sendo contada aí. Vento forte que passou. Oh, mas tem uma voz. Já vivi tantos perigos. Ouça! Mas tua voz me acalmou. Oh, meu Deus! Tem uma voz. Tu das ordem às estrelas. É uma voz poderosa. E ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro. Essa é a voz. No teu colo, ó Altíssimo. Oh, canta, filho! Oh, não há ferrolho, Poder! nem porta Poder! que se fechem diante da tua voz. A voz é poderosa! Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Em a tempestade se acalma A voz! na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. A voz do Não trono! há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Dá um forte aplauso ao Senhor e coloca a sua voz na direção do céu. Oh! Levante a sua mão direita. Levante a mão direita. Diga: o trono não está vazio. Existe uma voz do trono.
Diga: existe uma voz no trono e um ouvido na terra. O meu. Amém? Forte aplauso ao Senhor. Tudo o que precisamos é diminuir a frequência do céu, da terra, e aumentar a frequência do céu. Deus abençoe vocês.